Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas. É sempre uma alegria quando eu chego aqui, coloco o vídeo aqui no YouTube, porque eu sei que esse meu vídeo tem uma única intenção, que é ali colocar a minha experiência, a minha autoridade no assunto da docência e, portanto, do ensino e aprendizagem, em função dos meus alunos, em função do sucesso dos meus alunos. Quando eu digo os meus alunos, eu estou falando dos meus alunos da universidade e, por extensão, a todo aquele que, de repente, de alguma forma, consegue se alimentar pedagogicamente, academicamente, dos vídeos que eu coloco aqui e consegue, sim, agregar valor na formação, fazendo com que alguns saltos aconteçam dentro da qualidade do aprendizado. O vídeo de hoje ele tem um aspecto bastante importante. Os estudantes aos quais eu tenho o privilégio de atender durante esse segundo semestre de 2023, eles acabaram de passar por uma bateria de provas, a semana de provas da universidade. E eu estou falando aí dos alunos do sexto semestre, dos cursos de engenharia de computação e engenharia elétrica. Para esses alunos, eu estou lecionando dois componentes curriculares bastante importantes na formação do engenheiro de computação e no engenheiro eletricista, que são instrumentação eletrônica e sistemas de controle. Dois assuntos apaixonantes, mas que demandam muito cuidado e bastante estudo. E passado esse período de prova, agora eles entram num período de apresentação de projetos, não na sua versão final, mas na versão, vamos dizer assim, intermediária, passado o primeiro ciclo de confecção desses projetos, de trabalho nesses projetos. E para você que não é meu aluno entender, eles estão divididos no que a gente chamou Grupo Técnico de Projeto, GTP. Cuidado para não confundir com o chat GPT. Apesar de que a gente faz uso sim da inteligência artificial, mas nós estamos trabalhando em GTP. G de gato, T de tatu, P de prato, ok? Então GTP. Então esses GTPs, eles farão a apresentação agora, já na próxima semana, mas eu quero que esse vídeo aqui ele fique atemporal, que você possa utilizar esse vídeo em qualquer período, desde que você esteja aí às vésperas da apresentação do seu projeto técnico. Esses alunos da universidade, eles têm uma temática em comum, uma veia central de projeto, que é a elaboração de uma estação meteorológica. E, para tanto, eles precisam usar, no mínimo, 3 sensores e uma ação de controle. No mínimo, uma ação de controle. Esses 3 sensores, eles farão o sensoriamento, a medida de determinadas variáveis físicas, umidade, temperatura, pressão, por aí vai. E uma dessas grandezas, uma dessas variáveis, será transmitida via nuvem e será transmitida para a nuvem via algum protocolo de comunicação e será monitorada. Então, a ideia é exatamente essa: fazer o sensoriamento de algumas grandezas físicas e controlar pelo menos uma dessas grandezas físicas. Então, esse é o aspecto geral do nosso projeto. Agora, deixa eu me voltar nesse momento exatamente para dar uma dica sobre as apresentações. Nós já fizemos uma apresentação lá no início, bastante incipiente, quando o projeto ainda não estava com um formato definido. Já deixa eu pedir desculpa pelos barulhos, mas você vai ouvir barulhos, eu não tenho estúdio, você está vendo aqui, é o meu ambiente de trabalho. Então, o que é que acontece? Nós fizemos uma primeira apresentação, que era uma apresentação de ajuste, só para os grupos se conhecerem, entenderem qual era o tema ali, qual era o desvio benéfico desse tema central, porque aí entram algumas aplicações que aí depende da ideia de cada grupo técnico de projeto. Pois bem, mas agora a gente chegou numa etapa bastante importante, que é, uma vez já acontecido o primeiro bimestre desses cursos, como apresentar, né, como fazer essa apresentação sem tirar o brilho daquilo que já foi executado. Eu sempre digo que em apresentações a gente não tem que dourar a pílula, mas também não pode retirar o brilho da pílula. Portanto, eu vou passar aqui para alguns aspectos que eu julgo bastante importantes. Então você não vai ver mais a minha imagem, mas você vai ver uma projeção de algo que eu acho bastante importante que aconteça na hora de você fazer uma apresentação. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos aqui, ó, para o projeto integrador
de instrumentação eletrônica e sistema de controle, tanto para a turma de engenharia de computação quanto para a turma de engenharia elétrica, lembrando que são alunos do sexto semestre, mas eu acho que as dicas que eu vou dar aqui, elas são aplicadas para qualquer semestre, qualquer etapa do seu projeto, ou mesmo de um trabalho de conclusão de curso e algo que o valha. Vamos lá? Então vamos aqui para uma segunda lâmina. Então, eu não vou ficar aqui com bastante texto, a ideia não é essa, é ir direto ao assunto e te passar dicas que sejam dicas úteis. E eu vou te colocar que isso aqui é baseado muito na minha experiência, na minha autoridade de estar lecionando para engenharia há mais de 22 anos. Então, vamos lá? Primeiro tópico, introdução. A introdução, ela é algo que tem que chamar a atenção daquele que está te assistindo, a plateia, o avaliador. Então, você tem que fazer algo, tem que montar um texto simples, muito objetivo, mas que seja impactante, que passe a verdade do seu projeto. Então, como que você introduziria o assunto do seu projeto sem ficar falando muito? O ideal seria uma frase de impacto, mas eu não estou falando em marketing, ok? Nada contra o marketing, mas eu estou falando de um projeto técnico. Uma frase de impacto que realmente levasse aquele que está te assistindo a ficar até o final conectado com a tua fala. Então, é isso. É introduzir o seu projeto, ok? E aí, você vai, dentro das nuances daquilo que você se sentir mais à vontade, é, fazer exatamente isso, promover exatamente isso, uma fala de impacto que introduza o seu projeto e que agarre ali a atenção daquele que está te assistindo. Segundo ponto, a justificativa do projeto. Obviamente, eu estou falando aqui de um projeto que é um projeto curricular, que está atrelado a notas e tudo mais. Mas vamos transcender um pouco mais essa demanda por nota. Vamos linkar o projeto com o estabelecimento, o desenvolvimento de competências. Então, vamos pensar. O nosso projeto ele está vinculado a dois componentes curriculares, instrumentação eletrônica e sistemas de controle, e quais são as competências que eu posso criar através de tudo que eu estou realizando. Lembrando que eu estou realizando em grupo. Então, qual é o conjunto de competências? Quando você pensa no conjunto de competências, vem muito atreladamente o conjunto de justificativas. O porquê que eu estou fazendo aquilo? Lembrando, a nossa linha central é uma estação meteorológica. Então, nós estamos ali com uma rede de sensores, ou melhor, não vamos chamar de redes de sensores. Nós estamos com um conjunto de sensores medindo ali algumas variáveis físicas e nós queremos controlar uma dessas variáveis, além de disponibilizá-la em um banco de dados que seja local com redundância em nuvem ou o contrário, em nuvem com redundância local. Então, o que justifica o meu projeto é exatamente buscar a aplicação da teoria da instrumentação eletrônica e a teoria clássica de controle na obtenção exatamente disso que eu acabei de falar. Então, crie um parágrafo ou dois parágrafos que justifiquem o projeto. Terceiro ponto, os objetivos do projeto. Então, cada projeto tem um objetivo diferente. Por quê? Por exemplo, eu tenho aí na sala projetos que visam coisas diferentes dentro dos mesmos temas. Então, por exemplo, tem um projeto que eu achei muito legal, que é o projeto de uma chocadeira eletrônica. Aí você vai dizer, poxa, mas estação meteorológica e aplicar em uma chocadeira? Sim, porque o princípio é muito parecido. Eles estão ali fazendo o sensoriamento da umidade, da temperatura, da pressão, outras variáveis lá, e estão fazendo uma ação de controle, que eu nem sabia que isso era necessário, de fazer um movimento de rotação nos ovos ali, né, já que é uma chocadeira eletrônica, nos ovos ali, para evitar algum problema que possa acontecer, né, com a produção desses ovos. Então, tem a ver com isso, entende? Tem a ver com a aplicação de sensoriamento e ação de controle. Eu estou repetindo isso porque isso é o cerne central do nosso projeto e a gente não pode perder esse norte. Então, quais são os objetivos do seu projeto? Não mire na terra, nem mire no céu.
Agora você já está numa etapa intermediária do projeto, portanto, você já consegue colocar objetivos muito palpáveis, porque você já experimentou a alegria das conquistas em cima do seu projeto e também a amargura de algumas dificuldades. E o teu objetivo, ele pode ser colocado exatamente com base na tua experiência já dentro desse projeto. A revisão teórica, então, a gente colocou todos os aspectos que estão, inclusive você já entregou um relatório, e você que não é meu aluno, então deixa eu abrir um espaço aqui para você. Normalmente a apresentação ela está vinculada com um relatório técnico. O relatório técnico ele conta a história muito minuciosa daquilo que aconteceu no projeto e, dependendo da etapa do projeto, ele aponta para coisas futuras, né? Para resultados, técnicas que futuramente serão empregadas e por aí vai. Isso já serve de roteiro para a sua apresentação. Não pode uma coisa estar totalmente desvinculada da outra. Lembre, o relatório técnico e a apresentação tratam do mesmo projeto. Portanto, o objeto é o mesmo. Não pode que uma coisa esteja totalmente afastada da outra. Então, é importante aqui na revisão teórica que você coloque todos os pontos teóricos, conceituais que você passou. Por exemplo, para a turma de instrumentação eletrônica, por exemplo, conhecimento de sensores, de transdutores e do evento, obviamente, da transdução, a aquisição de sinais, o condicionamento de sinais, filtragem, instrumentação virtual, ou seja, passa por todo esse aparato e mais, obviamente, o coração do projeto, que é o microcontrolador que está sendo utilizado. Indo para a teoria clássica de controle, obviamente, a gente tem que entender qual seria um modelo, mesmo que aproximado, do meu projeto. Para eu entender o que é a excitação e o que é a resposta do meu sistema, para que eu entenda qual ação de controle melhor a ser empregada. E sempre o que eu coloco em sala de aula, lembre, os sensores estão ali na malha de retroação. Portanto, a entrada do sensor é a resposta do meu sistema. E a saída do meu sensor é justamente o sinal transduzido, a resposta transduzida, para que ela seja comparada, né, vindo na malha de retroação e se encontrando com a excitação do meu sistema, para ela ser comparada com o set point que eu gostaria. Por exemplo, se eu estiver querendo controlar a temperatura, qual a temperatura que está na saída, que está sendo medida na saída do meu sistema? Em comparação com o set point, como é que ela está? Ela está acima? Ela está abaixo? Então, na revisão teórica, você tem que colocar os conceitos sempre objetivamente. Por quê? Porque você tem um tempo pré-determinado para fazer as apresentações. Para as minhas turmas, eu tenho uma turma que é bem pequena e, portanto, os grupos técnicos de projeto têm mais tempo para fazer a apresentação, e eu tenho uma turma relativamente grande e, portanto, os grupos técnicos de projeto têm menos tempo para fazer a apresentação. Independente do tempo que você tenha, a objetividade é ponto crítico na avaliação de uma apresentação. Pense nisso. O avaliador quer que você vá direto ao ponto. Ele não quer que você fique com muito rodeio em relação àquilo que é o coração da sua apresentação. Então pense nisso. Tem que usar o tempo de forma racional e estratégica. Depois vem a metodologia, ou seja, qual foi o meio que você utilizou para atingir os objetivos que você já atingiu, ou quais são os meios que você irá utilizar para atingir os resultados que você pretende atingir. Então, metodologia é um meio. Qual foi o meio que você utilizou? Né? E aí a gente pode ir para tudo que é área, por exemplo, para a parte de condicionamento de sinais, qual foi o meio que você utilizou para fazer esse condicionamento? A filtragem, usou média móvel, usou um hardware para fazer isso? Então, a metodologia é sempre um meio e você pode explicar a metodologia utilizada para cada ponto ou para cada conjunto de pontos que você fez lá na revisão teórica, que você já apresentou na revisão teórica. Os resultados dependem muito do estágio que você tem no seu projeto. No nosso caso, dessa turma do sexto semestre, ou dessas turmas do sexto semestre, nós já temos resultados, alguns resultados obtidos, e temos resultados futuros a serem obtidos. Por exemplo, boa parte daquilo que deveria ser sensoriado, eu estou usando esse termo para chamar o aspecto do sensor bem aqui para a tela mesmo. Então, boa parte daquilo que deveria ser sensoriado já está sendo. Então, o aparato de medida de temperatura, umidade, pressão, posição e por aí vai,
já está sendo realizado, mas poucas ações de controle foram já realizadas. Portanto, você tem que ser bastante honesto, apontar qual o estágio atual em termos de resultado. Já atingiu algum resultado? Não, não tem problema. O problema é se você não sabe quais resultados você quer atingir, porque aí os seus objetivos eles ficam prejudicados. E por fim, uma conclusão. Da mesma forma que a introdução ela tem que ser impactante, sob o meu ponto de vista, e isso é uma estratégia de uma boa apresentação, para mim a conclusão tem que ser tão impactante quanto. Ou seja, passando por esses 7 itens, eu não tenho que dourar a pílula do meu projeto. Eu tenho que explicitar o brilho do meu projeto, entendem? Nem dourar, nem inventar a história, muito menos retirar o progresso, né? Retirar a visão do progresso ou diminuir o meu projeto na hora da apresentação. Isso seria uma estratégia de autossabotagem. Outros aspectos que eu posso colocar aqui é a organização do grupo na apresentação. Lembre, se é um grupo e não um bando, como eu costumo comentar em sala de aula, todos ali tiveram uma função e têm uma função na hora da apresentação. Tiveram uma função no projeto e têm uma função na hora da apresentação. É muito chato quando nós, avaliadores, presenciamos que tem uma pessoa que meramente fica apertando o botão do Enter na hora do PowerPoint ou do Google Apresentações. É muito chato, porque parece que aquela pessoa ela foi diminuída, né, naquele aspecto técnico e acadêmico do projeto. Então, dividam de forma equânime as ações. Olha, eu vou ficar com tal parte, você fica com tal parte. Existe aí um compromisso entre os membros de um grupo técnico de projeto para que um não estabeleça sombreamento sobre os outros. Mas eu sei que somos seres humanos e temos características muito peculiares, né? Somos indivíduos, não é isso? Estamos trabalhando em coletividade, mas somos indivíduos. Você que é mais tímido, né? Você tem que já que você é tímido, você tem que ter técnica boa de apresentação, porque como isso não é nato seu, como você não tem isso de forma natural, você cria artificialmente, não tem problema nenhum, isso não ser diminuído. É, crie técnicas, elabore técnicas, veja vídeos de como as pessoas tímidas fazem a apresentação, mas não se deixe ser engolido pelo resto do seu grupo, isso seria muito ruim, porque você está sendo avaliado, tá? Outro aspecto, muito cuidado com gírias, muito cuidado com o gestual. Você está num ambiente acadêmico fazendo a sua apresentação. Não se vista de qualquer maneira. E eu não estou falando em roupa de gala, não estou falando em roupa cara. Não, eu estou falando em traje adequado. Se você vai para, no caso da Universidade de São Francisco, é cobrado dos alunos das engenharias que vistam jaleco quando eles estão em ambiente de laboratório. E as nossas apresentações serão em laboratório. Portanto, vai estar de jaleco, sim, mas sapato fechado, calça comprida. Né? A camisa não vai aparecer tanto, né? A blusa não vai aparecer tanto, mas calça comprida, sapato fechado. Esses são itens que colocam você com a vestimenta adequada no ambiente certinho. Então não se esqueça disso. Outra coisa, nós não estabelecemos padrão para o template da sua apresentação. Então use e abuse da sua criatividade, mas entenda de que o invólucro de um projeto técnico, ele não é o substancial. O substancial é a essência do projeto, é a adequação do projeto, a coerência do projeto para com as exigências do próprio componente curricular e também, e de forma inteligente, a visualização das competências que estão sendo desenvolvidas através do projeto. Então, eu acho que com esses cuidados, você vai fazer uma apresentação muito boa e mais, se concentrar de que quem está elaborando o projeto, executando o projeto é você dentro do seu grupo técnico. Portanto, o professor ele é um avaliador simplesmente. É chegado aquele momento do checkpoint para entender as coisas evoluíram bem ou não tão bem assim. E você sabe, você que me conhece sabe, eu vou estar sempre na torcida para que o seu esforço ele seja avaliado
na medida correta, que você tenha realmente aquele crivo de qualidade mediante o esforço que ali foi feito. Um forte abraço, eu desejo um final de semana de atenção e uma segunda-feira, já que as nossas apresentações se darão numa segunda, de muito sucesso para você. Não vá angustiado, não vá estressado, não será um ambiente hostil, será um ambiente de compartilhamento. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!